Você já teve um dia em que tudo estava bem, tecnicamente, e mesmo assim algo pesava. Não tinha motivo claro. Não aconteceu nada grave. As coisas estavam no lugar. Mas você acordou com aquela sensação de que alguma coisa estava errada. E passou o dia inteiro tentando descobrir o quê. Às vezes é uma mensagem que não responderam do jeito que você esperava. Às vezes é uma reunião que não foi como você queria. Às vezes é simplesmente o trânsito, a fila, a pessoa que falou algo sem pensar. E aquilo ficou. Grudou. Tomou um espaço no seu dia que você não deu permissão para tomar. E a coisa mais irritante não é o que aconteceu. É que você sabe que não deveria estar assim. Você sabe que é pequeno demais para justificar o peso que está sentindo. E esse saber não ajuda em nada. Na verdade piora, porque agora você está mal e ainda se sente fraco por estar mal. Isso tem um nome. Os gregos chamavam de patos. O estado de ser movido pelo que está fora de você. De ser arrastado pelas circunstâncias, pelas reações das pessoas, pelo acaso. De viver em modo reativo, sempre respondendo ao que o mundo faz, nunca de onde você escolheu estar. E a pergunta que um grupo de filósofos se fez há mais de 2000 anos foi a seguinte: e se desse para sair desse modo? E se existisse uma forma de viver que não dependesse de tudo dar certo para você ficar bem? Não felicidade forçada. Não positividade coaching. Algo mais sólido, mais honesto, mais real do que isso. Eles chamaram esse estado de ataraxia. Paz sem perturbação. E passaram a vida inteira tentando entender como se chega lá. Isso é o que esse vídeo é sobre, o aprofundamento da ferida. Antes de falar sobre a solução, preciso falar sobre o tamanho real do problema. Porque a maioria das pessoas acha que o problema é o estresse. Que se o trabalho melhorar, se o relacionamento estabilizar, se as contas fecharem, a paz vai aparecer naturalmente. E aí o trabalho melhora, menos e aparece outro problema. O relacionamento estabiliza e surge uma nova fonte de ansiedade. As contas fecham e você percebe que a paz que você esperava não estava esperando do outro lado. Marco Aurélio era imperador de Roma. Controlava o maior império que o mundo ocidental já viu. Tinha poder absoluto, riqueza ilimitada, exércitos inteiros à sua disposição. E escreveu, no diário que nunca foi feito para ser publicado, aquele que hoje chamamos de Meditações, escreveu o seguinte: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Um homem que tinha tudo escreveu isso. Não como conselho para os outros, como lembrete para si mesmo. Porque ele acordava todo dia e precisava se lembrar disso de novo. Isso revela algo fundamental. O problema não é a quantidade de coisas ruins na sua vida. O problema é a relação que você tem com as coisas da sua vida. Pensa comigo. 2 pessoas perdem o emprego no mesmo dia. Uma entra em colapso. A outra reorganiza. O evento é idêntico. O que é diferente? 2 pessoas são criticadas publicamente. Uma fica ruminando por semanas. A outra ouve, avalia o que é útil e segue em frente. Mesmo evento. Reações opostas. O estoicismo parte de uma observação tão simples que parece óbvia, mas demora anos para ser realmente entendida. Os eventos não têm poder sobre você. Só a sua interpretação dos eventos tem. Epicteto, que era escravo, literalmente propriedade de outra pessoa, sem liberdade, sem direitos, sem nada. Epicteto disse: não são as coisas que perturbam os homens, mas os julgamentos que fazem sobre as coisas. Um escravo entendeu isso e escreveu uma das obras mais importantes da história da filosofia dentro dessa condição. O problema, então, não é o mundo lá fora, é o mundo aqui dentro. A viagem filosófica. Vamos entrar de verdade no estoicismo. Não o estoicismo de motivação de LinkedIn, o real. O estoicismo foi fundado por Zenão de Cítio por volta de 300 a.C. A história é quase cinematográfica. Zenão era um comerciante fenício que naufragou perto de Atenas,
Perdeu tudo, foi parar numa livraria para se abrigar da chuva, começou a ler Sócrates e nunca mais voltou a ser comerciante. Ele ficou em Atenas estudando filosofia. E então começou a ensinar. Ensinava caminhando numa varanda coberta, em grego stoa poikilê, e foi daí que veio o nome estoicismo, a filosofia da varanda. E o que ele ensinava era, em essência, isto: existe uma divisão fundamental na sua vida. De um lado, o que está no seu controle, do outro, o que não está. E quase todo o sofrimento humano vem de confundir os dois. Os estoicos chamaram isso de dicotomia do controle. E é a ideia mais poderosa que essa tradição filosófica tem a oferecer. O que está no seu controle? Seus pensamentos, suas escolhas, suas reações, seus valores, a qualidade do esforço que você coloca nas coisas. Isso é tudo. Lista pequena. O que não está no seu controle? Tudo mais. O que as pessoas pensam de você, o resultado das suas ações, o tempo, a economia, a saúde, até certo ponto, o comportamento dos outros, o passado. Lista enorme. E agora vem a parte que machuca. A maioria das pessoas passa a vida inteira gastando energia no lado errado dessa divisão, tentando controlar o que não pode ser controlado e negligenciando o único território onde o controle é real. Você já perdeu horas ruminando sobre o que alguém pensou de você? Já ficou ansioso sobre um resultado que ainda não aconteceu e que você não pode garantir? Já ficou bravo com o trânsito, com a chuva, com o Wi-Fi que caiu? Os estoicos não diriam que você é fraco. Diriam que você está mal alocado. Sua energia está investida onde não rende. É como tentar segurar o vento com as mãos. O problema não é a força que você tem, é o objeto que você escolheu segurar. Agora vem a parte que as pessoas geralmente entendem errado. Quando você fala em aceitar o que não pode controlar, a reação imediata é: isso não é resignação? Isso não é desistir? Não. E a diferença é crucial. Resignação é dizer: não importa o que eu faça, nada muda, então para que tentar? É passividade. É ausência de agência. Tem um exercício que os estoicos praticavam chamado premeditatio malorum. A premeditação dos males. Parece sombrio, e é exatamente por isso que funciona. A ideia é simples. Antes de começar o dia, você imagina o que pode dar errado. Não para entrar em pânico, para chegar lá antes. Para perceber que você sobreviveria. Para remover o poder que o medo do futuro tem sobre o presente. Marco Aurélio fazia isso toda manhã. Ele escrevia nas meditações coisas como: hoje vou encontrar pessoas ingratas, arrogantes, desonestas e invejosas. Tudo isso acontece por ignorância do bem e do mal. E então ele ia governar um império. Não porque ele era insensível. Porque ele havia retirado o poder de surpresa das adversidades. Ele já sabia que iam aparecer. Já havia decidido como reagir. A paz não era a ausência de dificuldade. Era a preparação prévia para ela. Isso tem um paralelo interessante numa cena de estoicismo que aparece em lugares completamente inesperados. Existe um personagem em Fullmetal Alchemist chamado Edward Elric. Ele carrega o peso de um erro irreversível, algo que tentou controlar e não pôde, e passa a história inteira aprendendo, dolorosamente, a distinção entre o que pode ser corrigido e o que simplesmente precisa ser carregado de outra forma. Os irmãos Elric não são estoicos por nome. São estoicos por necessidade. A ficção que dura, a que machuca do jeito certo, quase sempre está descrevendo isso. A diferença entre o personagem que cresce e o que colapsa não é o que acontece com eles. É o que eles fazem com o que acontece. Tem outro conceito estoico que muda completamente a forma de ver o sofrimento. Amor fati. Friedrich Nietzsche pegou essa ideia dos estoicos e deu um nome mais dramático para ela, mas a raiz é antiga. Amor ao destino, não apenas aceitar o que acontece. Amar o que acontece.
Parece impossível. Como alguém ama perder? Como alguém ama a dor? Não é sobre gostar. É sobre uma postura radical diante da realidade. Tudo o que aconteceu, o bom e o ruim, o esperado e o inesperado, foi necessário para que você chegasse aqui. Se qualquer coisa fosse diferente, você seria diferente. E a versão de você que está aqui agora é a única que tem acesso ao que vem a seguir. Marco Aurélio perdeu 5 filhos. Governou durante 20 anos de guerras, epidemias e crises. Teve um filho, Cômodo, que virou um dos piores imperadores da história romana. E mesmo assim escreveu sobre gratidão. Não gratidão performática. Gratidão filosófica. O reconhecimento de que a adversidade é o material do qual o caráter é feito. As pedras que a tempestade jogou contra mim, escreveu ele, são as mesmas com que construo minha fortaleza. Não é que a dor não dói, é que a dor tem uma função. E quando você entende a função, a relação com ela muda, ponto. Agora preciso ser honesto com você sobre uma coisa. Tudo que acabei de te contar é verdadeiro. E você provavelmente já ouviu versões disso antes. E mesmo assim acordou ontem perturbado por algo pequeno. E vai acordar amanhã e provavelmente vai se perturbar de novo. Porque o estoicismo não é uma informação, é uma prática. E essa é a distinção mais importante que existe. Sêneca escreveu cartas sobre isso por décadas. Marco Aurélio escreveu as Meditações não para publicar. Ele escreveu para si mesmo, toda manhã, como um treino. Epicteto ensinava as mesmas ideias todos os dias, repetidamente, para alunos que voltavam sempre. Porque filosofia que fica só na cabeça não muda nada. Filosofia que desce para o comportamento muda tudo. E a virada real, o insight que você talvez não sinta enquanto ouve isso, mas 3 dias depois, enquanto está no trânsito e algo irritante acontece, é perceber que você tem uma escolha que não sabia que tinha. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Pequeníssimo no começo, quase imperceptível, mas ele existe. E nesse espaço está a sua liberdade. Viktor Frankl, que sobreviveu a Auschwitz e perdeu absolutamente tudo que é possível perder, descreveu esse espaço como a última das liberdades humanas. Entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Frankl não era estoico por formação. Era psiquiatra. Mas chegou ao mesmo lugar que Epicteto chegou sendo escravo. Porque a verdade sobre a liberdade interior não depende de escola filosófica. Ela é descoberta por qualquer ser humano que é levado ao limite e sobrevive. E você não precisa de Auschwitz. Você não precisa de escravidão. Você tem o trânsito. Você tem o chefe difícil. Você tem a mensagem que não responderam. E cada uma dessas coisas pequenas é um treino. Uma oportunidade de encontrar o espaço entre o estímulo e a resposta, e por um segundo, escolher quem você quer ser naquele momento. A paz que os estoicos prometem não é a ausência de tempestade. É ter construído, tijolo por tijolo, uma parte de você que a tempestade não alcança. O eco. Tem uma imagem que Marco Aurélio usa nas Meditações que eu não consigo parar de pensar. Ele fala sobre o fogo. Sobre como o fogo, quando você joga coisas nele, madeira, papel, galhos, ele não é apagado por elas. Ele as consome. Ele transforma o obstáculo em combustível. O fogo se alimenta dos obstáculos. Ele estava falando sobre o caráter de um ser humano que praticou o estoicismo por tempo suficiente. Não alguém que nunca sofre. Alguém que sofre e usa, que perde e aprende, que é contrariado e cresce, que não precisa que o mundo seja diferente para ser quem decidiu ser. Você não vai acordar amanhã sendo essa pessoa, nem depois de amanhã. Isso leva tempo, leva repetição, leva a acordar num dia ruim e se lembrar, mesmo que seja só por um segundo, que você tem um espaço entre o que acontece e o que você faz com o que acontece. Mas começa aqui.
Começa com essa pergunta que os estoicos fazem toda manhã e toda noite. O que estava no meu controle hoje? E o que eu fiz com isso? Não o que o mundo fez com você. O que você fez com o que estava na sua mão. A arte de viver em paz não é encontrar um mundo sem perturbação. É se tornar alguém que o mundo não consegue perturbar. Se esse vídeo ficou com você de alguma forma, se alguma coisa aqui nomeou algo que você já sentia mas não tinha palavras, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo.